Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio do podcast A Escuta e o Impacto, Saúde Mental de Psicólogos em Cenários de Desastres. Estamos aqui Aline Amoretti, psicóloga clínica, mestranda da Unisc, a minha colega Suelen Freitas, é psicóloga também, né? Ela atua aqui no Hospital de Santa Cruz do Sul, mestre em psicologia aqui pela Unisc. O colega Marcelo, também psicólogo, que atua na prefeitura aqui de Santa Cruz do Sul. E a colega Thaís, psicóloga clínica, que atua em Porto Alegre, junto comigo, né? Junto não, mas na mesma cidade, né, Thaís? Então, sejam bem-vindos também. E o nosso bloco, terceiro aqui, vai ser sobre autocuidado. O primeiro nós falamos sobre o desastre, sobre a enchente. O segundo, nós falamos sobre os limites que o profissional precisa exercer para poder lidar com a dor do outro, com a sua própria dor e a dor do outro. E agora nós finalizamos falando do autocuidado. E aí, então, caminhando para essa última etapa, nós chegamos a um ponto em que a pesquisa aponta, né, como vital o autocuidado. Muitas vezes, o nosso autocuidado é o primeiro a ser negligenciado diante de uma urgência, né, num caso de desastre, sim. A primeira coisa que a gente abre mão é de nós mesmos. E se no bloco anterior nós falamos do esgotamento, né, das feridas invisíveis, agora a gente vai falar um pouco sobre a sustentação. Como é que a gente dá sustento para tudo isso, né? E como é possível construir estratégias de autocuidado que não sejam apenas paliativas, mas que sejam estratégias estruturantes. Então, vamos discutir um pouquinho como o profissional pode resgatar esse fio terra, né? E exercer o compromisso com o outro sem precisar abrir mão da preservação de si mesmo. Então, os dados da pesquisa evidenciaram um conflito recorrente entre o compromisso ético de acolher o sofrimento coletivo, né, e a dificuldade de exercer o autocuidado. A gente vê isso na fala da Thaís, que diz o seguinte: parece que a prioridade vai ficando de lado. Não quero mais fazer entrar no modo automático de correr 24 horas e deixar, às vezes, de lado o que eu deveria ser prioridade. Então, ela fala aqui que parece que a prioridade, ela não consegue ocupar esse espaço de prioridade, né? E que ela não quer mais fazer isso, ela não quer mais entrar nesse modo automático. Né? Porque, às vezes, é isso que acontece. E a Roberta fala, a gente tem a necessidade de estar produzindo o tempo inteiro. Eu super me identifiquei nessa. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu tenho, ela fala, né? Essa coisa de ter que estar sempre produzindo, fazendo algo, ou atendendo uma demanda, ou escutando alguém, sempre, né? A gente tem essa característica, eu super me identifiquei. E aí fica a pergunta aqui para nós. Como vocês compreendem essa tensão entre o cuidar do outro e o cuidar de si, especialmente no contexto de desastre? A sobrecarga relatada por esses participantes pode estar associada à cultura que nós falamos um pouquinho no episódio... A gente deu uma pincelada no episódio 2, né? Se isso pode estar associado à cultura da abnegação do profissional da psicologia. E como vocês analisam esse aspecto todo, assim, nessa tensão do cuidar do outro, de si, né? Como é que vocês percebem isso? Continua sendo difícil pensar nisso, né? A gente ainda está naquela mesma vibe de pensar no outro e não conseguindo pensar na gente, assim. Mas, porque assim, terapia é a primeira coisa que vem, né? Vai lá, vai falar em terapia, em análise, enfim, né? Sobre aquilo ali. Mas tem outras coisas também que podem ajudar, né? Daqui a pouco tu pode estar... Sempre fico pensando assim... em produzir alguma coisa com isso. Daqui a pouco, que nem tu está fazendo agora um trabalho sobre isso científico, né? Dentro do teu mestrado. Né? Nas políticas públicas, pode produzir formas de trabalhar essa questão para prevenir. Né? Então, como que a gente vai fazer o autocuidado de uma maneira mais individualizada? Né?
Não sei, não estou conseguindo chegar muito lá, além da terapia mesmo, ou de questões de saúde em geral, assim, fazer atividade física, cuidar da sua alimentação. É o básico para te poder cuidar de alguém, né? Tu tá falando em sustentabilidade, né? Isso. Então, essa sustentabilidade que tu está dizendo, deixa eu só entender um pouco melhor a pergunta, assim. Durante o período ou pós, como é que é, assim? Só para ficar um pouco mais clarificado. Na verdade, essa sustentabilidade é da gente dar conta do todo, né? Especialmente no período de desastres, mas no pós-desastres e até para a vida do profissional, do psicólogo, né? E tu sabe que isso que tu trouxe, claro, eu tive que fazer, assim, muito sucinto, né? Essa pauta aqui para o nosso podcast, mas eu tenho um capítulo inteiro sobre isso, né? No trabalho, sobre essa questão da sustentação, que fala exatamente isso. Porque parece tão óbvio o que a gente está falando, mas o tão óbvio a gente não faz. Que é o quê? Fazer terapia. Muitos não fazem, né? Se alimentar bem, né? Quantas vezes... eu trabalho com psicólogos na minha clínica. Assim, é um lanche rápido, não para almoçar. Se o paciente só pode meio-dia, tu vai ali e tu literalmente mata o teu almoço para atender a demanda do paciente. Aí tu come qualquer coisa, toma um cafezinho para enganar o estômago, depois mais tarde come. Então, são coisas tão óbvias, mas que a gente, sim, passa por cima. Alimentação, esporte, fazer exercício físico. Praticamente, muitos que eu conversei disseram isso. Eu não tenho tempo, às vezes fica tarde, eu tenho que acordar muito cedo, preciso dormir um pouquinho mais. E a gente vai abrindo o que é básico e é muito óbvio. Me alimentar bem, tomar água, fazer exercício físico, fazer terapia, tempo de lazer, o ócio. Teve uma das entrevistadas que trouxe o ócio. O ócio pelo ócio, a gente não se permite, porque a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Se tu tá lavando louça e tu tá escutando um podcast, tu tá fazendo alguma coisa, fazendo uma videoaula, tu nunca tá fazendo só uma coisa, que dirá não fazendo nada, né? Então, é o óbvio mesmo, é sobre isso que a gente esquece e que a gente se negligencia. É esse autocuidado. Daqui a pouco, vamos pensar que nós, né? Uma pessoa que tá bem, que tá dormindo bem, né? Claro, tudo dentro da normalidade da vida. Mas, assim, que tá se alimentando, que tá fazendo exercício, que tá se respeitando. Essa pessoa não parece que tem muito mais estrutura para lidar com uma crise do que outra que já tá vindo se atropelando, né? Atropelando as suas próprias necessidades. É bem nesse sentido. No fim, falei demais, era pra vocês falarem. Mas que é isso, né? Tipo, se alienar de si faz parte da nossa cultura, né? Olhar o outro sempre é muito mais fácil do que olhar pra gente. Fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, assim, que todas as estratégias é fazer algo, né? Nunca é não fazer nada. É tu fazer a terapia, tu fazer o exercício, tu fazer a tua alimentação, tu fazer e o não fazer fica em qual lugar, né? Quanto que a gente tem essa autocobrança da produção, de estar sempre fazendo alguma coisa, né? Uma coisa mais contemplativa, tu tá trazendo. Isso, exatamente. Às vezes eu vi um videozinho, daí o cara falou assim, tu vai ir pro teu trabalho, acorda cedo, mas leva um banquinho e um chimarrão junto. E se tu parar no lugar, ver que tem o pôr do sol por ali, tu já sai do carro, estaciona e vai aproveitar o pôr do sol e toma o teu chimarrão. 5 minutos, tu vai ter esse tempo de contemplar. E isso faz muito bem, assim, né? Vai achar um lugarzinho ali, ou quem viaja, né? Às vezes, que lugar bonito, mas o cara não para ali para contemplar aquele momento, né? Porque tu tá viajando para fazer algo, tu tá viajando que precisa chegar em tal horário, porque tu entende, a gente tá sempre amarrado no relógio, no tempo, no dar conta de fazer coisas, no fazer, né? No fazer. Tu falou isso agora, Marcelo, eu lembrei do nosso, assim, quem não é aqui do Rio Grande do Sul, né, não vai entender, mas o nosso lagarteando no sol, né? Que é isso, assim, a gente tem na nossa cultura essa coisa de sentar na calçada, sentar na grama, né, na frente de casa, agora no inverno, fica para pegar um solzinho, que é frio aqui, né, e comer uma bergamota, né, que em outros estados até é outro nome, acho que é mexerica, alguma outra coisa assim, né. Então, é isso, assim, é o sentar pelo sentar para tomar um chimarrão, para olhar o pôr do sol, para comer uma bergamota, né, para olhar os carros que estão passando na rua. E o quanto gente, que, quem vezes, faz isso? E às vezes a gente tem que fazer esse exercício de tentar esvaziar a cabeça ao invés de encher ela ou seguir produzindo, né? Mas é muito difícil, pra gente que tá sempre funcionando, né?
E a gente esquece também que isso também nos faz melhor profissionais, né? Porque a gente acha que é só... claro que principalmente é estudando, é se analisando, é na prática, mas também é vivendo, né? Porque conforme a gente vai vivendo e vai tendo outras emoções e outras vivências, isso também nos constrói como melhor terapeutas. É verdade, é verdade. Então, aqui, relatos da Carla. Ter uma agenda com horários fechados, onde eu não possa invadir os meus horários pessoais. Eu consigo ter horas de sono decentes. Aqui a gente está falando do autocuidado, né? Então, ela acredita que se ela consegue respeitar essa agenda dela, onde o profissional não invade o pessoal, porque é aquela tendência de eu atendo hoje, fulano tá com muito problema, hoje eu coloco. Só que todo dia vai ter uma emergência de alguém, vai ter alguma coisa de alguém, né? Então, ela acredita que uma das questões pode ser essa, né? E aí, é claro também, eu consigo ter horas de sono decente, ela fala. Por quê? Porque, gente, sem um sono de qualidade, quem é que consegue ficar sentada numa poltrona escutando o outro, né? O cérebro também não vai ter aquela qualidade na própria atuação, né? A Thaís traz: eu amo não fazer nada, assistir uma série, fazer um doce, fio terra que eu preciso. Né? Então, inclusive, a Thaís foi uma das entrevistadas que se entregou 200% nas primeiras 2 semanas. Depois ela percebeu, foi ela que disse que eu grito, né? Que o meu corpo gritou. Ela teve que se retirar da cidade dela, ela foi pro litoral, né? E quando ela fala no fio terra, é isso, assim, ela quis ter esse lugar, literalmente, na terra, na areia, na grama, sabe? Para poder se reconectar, assim, porque ela percebeu que ela estava saindo total, assim, né? Criou um outro universo ali, né? E o Alan, então, fala: se cuidar, comer bem, se alimentar, dormir bem, ter uma rotina, faz parte de uma vida saudável do profissional. E aí, né, continuando, assim, como os profissionais e como profissionais nós aqui, também como pesquisadores que somos, porque todos nós, né, estamos investigando o tempo todo, há alguma sugestão de vocês de como a gente pode promover esse autocuidado para profissionais de psicologia? Vocês têm alguma sugestão que já não tenha sido falado, né? Porque a gente está falando sobre isso já desde o início, né? Acho que quando a gente está dentro do nosso processo acadêmico, por exemplo, a gente fala muito desse autocuidado através da terapia, né? E a gente sabe que a terapia é de extrema importância, e eu acho engraçado que quando um paciente pergunta: tu também faz terapia? Tu conversa com psicólogo? Sim, eu também converso com psicólogos. Eu que preciso! Que parece uma estranheza, assim, né, que a gente faz. Mas eu acho que muito pouco é falado dessas outras práticas que também são importantes para a gente poder manter um equilíbrio, né? E é isso, a vida da gente é um equilíbrio. A gente não pode nem ir pro 80, né? E a gente tem que ficar nessa meia linha para que a gente consiga poder dar conta das coisas que vêm, da demanda do próximo, enfim, né? Então, dentro da nossa formação, por exemplo, a gente fala muito e encoraja o nosso papel enquanto terapeuta, que a terapia é importante, mas a gente também não fala dessas outras práticas que são importantes, né? De se reconectar, de respeitar os nossos limites. Quantos pacientes eu posso atender por dia? O nosso conselho não tem descrito isso em lugar nenhum, né? Então, às vezes, quando a gente trabalha em instituições, né? Que eu, o Marcelo e mais várias pessoas que trabalham em instituições, essa é a nossa grande discussão. Quantas pessoas eu posso atender por dia? Eu não tenho uma agenda. Eu, às vezes, vou atendendo por demanda, mas isso quanto que é o meu limite? entraria como uma bandeira de reivindicação, assim, né? De categoria. Isso, mas são coisas que a gente para precisa além da questão pensar. salarial, né? Que a gente precisa pensar sobre isso. Porque nós somos instrumento de trabalho, mais uma vez, né? Então, isso deveria já estar dentro da nossa formação, porque quando a gente chega lá no mercado de trabalho, para a gente já estar isso mais ou menos estruturado e não cair na loucura, né? Vamos dizer assim, de abraçar várias coisas ao mesmo tempo e precisar do corpo responder para então eu precisar me conectar. E fazer toda uma desconstrução, né? A gente não precisa chegar no nosso limite para entender o nosso limite, né? Exato. Não precisa chegar lá, né?
E que legal isso que tu trouxe, assim, Suelen. Eu acho que fica uma reivindicação que a gente que se faz, assim, né? Qual é o nosso limite? E até, qual deveria ser? Até vocês que estão na clínica, vocês as duas, né? Eu vou atender, sei lá, 8 pacientes, 4 pacientes de manhã, 4 pacientes de tarde. E se um paciente da semana passada ligar e precisar essa semana, tu não vai encaixar? Vai encaixar, é óbvio que vai, né? Então, se uma paciente tua te mandar uma mensagem, olha, tem um conhecido que eu tô te indicando, ela precisa de atendimento para ontem. Tu vai encaixar. Então, tu já não vai mais fazer os 8 atendimentos. Tu vai fazer mais atendimentos. Tu vai sobrecarregar a tua agenda. Porque somos o nosso instrumento de trabalho, né? E a gente vai cuidar do outro. E a gente não vai cuidar da gente. Sem contar que, assim, não trouxe aqui para nossa conversa, mas falando nisso, sem contar que, além de tudo isso, tem a questão que também aparece como tópico, que é o financeiro. Quer dizer que, além de tu ter, já ter, né, essa postura de abraçar o que é do outro, tu também precisa fazer isso, né? Porque, bom, a gente vive do nosso trabalho, né? Então, acaba fortalecendo ainda mais. É como se retroalimentasse, né, esse movimento que a gente tem de, tá bom, né? Vem que eu dou conta. Hoje eu faço essa sessão, mas amanhã vai ter outra, amanhã é outra e outra e outra. E quando a gente se percebe, né, a gente tá cheia de exceções e deixando de cuidar da prioridade, que foi o que uma das colegas falou ali anteriormente, né? Porque talvez essa questão financeira possa ser uma reivindicação, né? Porque eu supervisiono colegas recém-formadas. E aí é muito comum elas atenderem por plano de saúde, em clínicas, e é uma remuneração, assim, R$7 por paciente. Nossa. Então, como que tu não vai atender vários pacientes para conseguir pagar as suas contas básicas, se é isso que tu recebe, né? Exatamente. Então, e aí a pessoa já de recém-formada vai pegando uma carga gigantesca de trabalho. E daí, pensa só, a gente está saindo um pouquinho da questão do desastre, mas não tem problema nenhum, porque a gente está falando de saúde mental do psicólogo, mas assim, tu pensa, uma pessoa que atende por R$7, tá? Quanto que ela tem que trabalhar? Eu tô pensando aqui por baixo, tá? Eu já conheci uma pessoa que trabalhava em plano de saúde que tinha 57 pacientes. Aí vocês me digam, que escuta é essa e que saúde mental, até onde essa profissional vai conseguir levar isso adiante para sobreviver. Claro. A gente está falando aqui agora de necessidades de sobrevivência mesmo, né? E daí já vai impactar no paciente, né? Já vai impactar, exatamente. Não vai resolver na vida do profissional, na vida do paciente, né? Uma reação em cadeia. Até porque tu não vai conseguir investir emocionalmente naquele paciente, porque tu tá com várias questões, vários pacientes sem dinheiro, né? Então... E aí a gente entra em um grande problema também da nossa categoria profissional, que o psicólogo, ele precisa sempre estudar. É uma prática. Tu vai te atualizar o tempo inteiro. Porque senão tu entra facilmente numa linha do senso comum. Se tu não está atualizado, se não está pautado dentro do que o conselho diz, se tu não está pautado dentro dos artigos científicos e produzindo, porque eu acho que isso também faz parte, daqui a pouco tu pode facilmente te perder, como alguns colegas, né, acabam se perdendo nessa jogada aí, porque trabalha, R$7 a hora, né, não vai ter tempo nem tempo e talvez nem condições de investir em algo, né, para poder se atualizar, para poder qualificar a sua prática de escuta e sua prática profissional. Sabe que existe uma coisa assim que uma vez eu escutei de uma pessoa, claro, uma pessoa mais velha, mas assim, que acaba sendo uma fala que a gente sabe que é mais abrangente. Ela falou assim, essa faculdade que tu fez, ela é para um trabalho assistencial, para ajudar as pessoas. Então, também tem isso, já que a gente está falando um pouco de vamos reivindicar, vamos lá, né? Também tem isso desse olhar para o psicólogo nesse sentido de assistência. E tudo bem, não deixa de ser. Mas é como se a gente tivesse a obrigação de atender a demanda e ao preço que for, ao custo que for, né? E nem estou falando só de dinheiro, embora também estou falando de dinheiro. Mas eu tenho uma necessidade, como é que tu não vai me ajudar, Marcelo? Tu é psicólogo, tu tem essa condição, né? Então, e aí a gente também se coloca nesse lugar. Mas que horror, como é que eu não vou parar agora meia hora e escutar essa pessoa e fazer um... Então, olha como tem parece que um sistema, uma engrenagem que funciona... Ai, perdão, microfone. Mas
tem uma engrenagem que parece que funciona a favor disso. Vocês não têm essa impressão? Sim. Claro, até porque é uma profissão majoritariamente feminina, né? Então, também tem uma coisa do cuidado e do feminino, que é de estar ali para cuidar, para servir. Geralmente Exatamente. nas famílias quem cuida, É. né, fica dedicada depois até o final dos idosos é as mulheres, né? É. E, gente, eu tenho aqui 3 reflexões, 3 questões, na verdade, agora para a gente conversar um pouco, que isso é para deixar de contribuição mesmo para a psicologia em geral, né? Para nós, para todos os psicólogos, né? Vamos falar agora, nesse primeiro momento, do desastre, mas acho que repercute para todos nós. Considerando assim, o que a gente conversou hoje, né? O que a gente leva de aprendizado, o que a gente pode extrair disso tudo, pensando em futuras intervenções que a gente talvez necessite fazer ainda, né? Aqui. O que a gente pode, então, deixar aqui, né? Para o telespectador aqui que está nos assistindo de contribuição? Acho que pensando em catástrofe, primeiro é a gente pensar que vai acontecer de novo, né? Não é que pode ser que aconteça. A gente sabe, não, espero que não aqui, mas o mundo está acontecendo e a gente sabe que vai acontecer de novo. Então, a gente precisa ter medidas de prevenção para isso. A gente precisa se organizar e ter equipes que saibam o que estão fazendo. Na minha experiência, no abrigo, a gente demorou um pouco para entender o que a gente estava fazendo, porque ninguém estava preparado para isso, ninguém sabia como fazer. Não tinha nenhuma iniciativa pública ajudando ou coordenando o espaço. Então, todo mundo teve que ir fazendo do jeito que dava. Talvez já tendo essas políticas de prevenção e de como agir no antes e no pós, isso possa contribuir bastante, né? Com certeza. E eu acho assim, sempre fazer um trabalho a várias mãos, né? Pega instituições diversas, por exemplo, universidade, dá as mãos com o poder público, daí o voluntariado, e isso tem funcionado bem, mas tem que ter uma coordenação entre esses diferentes entes aí, né? Não ficar só naquele espontaneísmo, né? Que haja uma organização, assim. Mas já se tem experiências diversas, né? Tanto aqui, vários últimos anos tem ocorrido, como tu colocou, né? Vai acontecer de novo, então não podemos cruzar os braços. Também acho que eu, enquanto servidor público, posso falar desse lugar assim, o poder público também tem que se organizar de outras formas, não só com a parte de recursos humanos, mas também prevenção de estrutura física mesmo, né? Para como é que nem assim se falou em áreas verdes para absorver a água, para ter escoamento, né? Tudo isso não pode ficar só no discurso, tem que ser colocado em prática também, né? E também realocação de famílias em outros locais. Tem toda uma dificuldade, assim, eu estou saindo um pouco da psicologia, mas antes falou ali, antes de a gente começar a gravação, Mas é psicologia, né? não deixa de ser psicologia, Coisas cuidado, que a gente né? escuta, assim. O aluguel social, as pessoas não conseguem alugar porque o pessoal fica com receio de que não vai receber, e eles não alugam, né? Então, é bem complicado mesmo, sabe? É uma dificuldade, assim, não é uma coisa muito simples, né? Tem um aluguel social. E a família fica lá, fica na casa de um amigo, de um familiar, todo mundo, né, mal acomodado, né? E a vida segue, né? Fico pensando nessas questões estruturais que tu trouxe, né, Marcelo? Eu acho que logo quando aconteceu a enchente e que os rios, né, voltaram para os seus leitos, enfim, muitos projetos foram feitos. Muitos. Mas quantos deles saíram do papel, né? Quanto que foi feita essa arborização, quanto que mexeram nas estruturas lá em Porto Alegre. Os diques, Os diques, né? Então, assim, governantes saíram daqui para olhar coisas em outros, né, em outros países para ver como que se organizaram, mas eu não vi isso voltar para cá. No calor do momento, né? Exato, vai arrefecendo, né? E vai... Então, assim, será que vamos passar por isso mais uma vez para que então seja tomada alguma coisa? Alguma atitude mesmo, né? Sair do papel, porque é isso, né? Naquele momento todo mundo se movimentou, mas daí quando são os projetos macro, me parece que se estagnou. Eu lembro que na época ainda da enchente, a questão do aluguel social, algumas falas que me impactaram muito, assim, porque o aluguel social ele tem um valor X, né? E aí essas pessoas ficaram sem moradia e não conseguiram alugar casas próximas da sua família. E tiveram que colocar a casa muito longe.
E isso foi um impacto emocional quase que insuportável para eles, né? Porque daí já não era mais uma questão de não ter onde morar. Era uma questão de morar longe das suas referências, né? Então, assim, tu dá um valor, subsidiar um valor para a pessoa poder locar, não quer dizer que ela vai ter uma qualidade de vida ou que o seu problema está resolvido. Não tá. Tu perdeu mais uma coisa. Né? Todo teu referencial de vida. Simbólica. Exatamente. E isso gera mais sofrimento. Mais sofrimento, né? Mais impacto, né? Mais sofrimento psíquico. Então, tudo isso tem a ver com saúde mental. Claro, sem dúvida. E também gostaria de trazer, né? Vocês acreditam que existe a necessidade de revisão na formação do psicólogo mesmo para atuação em emergências e desastres, assim, pensando bem na questão do currículo das universidades? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que Concordo. tivemos essa experiência, né? Eu me formei em 2019, então eu não sou alguém que me formou há muitos anos e eu não tive absolutamente nada sobre isso. As pessoas que estão nos currículos atuais também, nem como optativo, porque eu faço supervisão de estágio, então eu tenho essa relação com a graduação, então eu sei que isso não está dentro do currículo. A residência, que eu também faço preceptoria, que eles também têm aula, não há aula sobre desastres, né? Então, assim, são espaços que poderiam estar conversando sobre essa vivência que tivemos e nos preparando para algo que vem. A gente não vê absolutamente nada sobre isso. E fico pensando muito assim, é uma questão de mudança de currículo ou será que é um afastamento disso que foi vivido? Será que, mais uma vez, a gente não está entrando nesse lugar de deixa lá quietinho, né? E aí, depois a gente se organiza se algo ocorrer. Então, acho que sim. Acho que é, sem dúvida, a gente poder incluir nos nossos currículos um pouco da diversidade, né? A gente sabe que o nosso currículo ele é muito pautado na teoria, na nossa base teórica, né, enquanto psicólogo, mas a gente também precisa dessa formação em algo que não há controle. E um desastre é algo, uma coisa, é nesse sentido. Né? Agora, é surpreendente, para não dizer outra palavra, como que não existe uma disciplina em 5 anos que a gente faz de faculdade, em 10 semestres, que traga um olhar. Claro que a gente sabe que ninguém sai especialista, mas que traga um olhar para desastres, para crises, para emergências. Nossa, assim... Tu teve alguma disciplina sobre luto na faculdade? Não. O que a gente trabalha todos os dias? Autismo também, eu não tive nada. Eu tô trabalhando com autismo. Uma coisa, mas o mundo precisa se atualizar nesse sentido, né? Porque isso, a gente fica negando o que vai acontecer e que esse é o novo normal, de alguma forma, por mais difícil que seja. Então, a gente precisa se atualizar nesse sentido. Também, eu me formei em 2016. E nunca vi, para não dizer que eu nunca vi, na época aconteceu a situação da Botkiss. E aí, a gente teve um curso pontual de 1 mês na faculdade, com as psicólogas que atenderam lá. Mas foi a única coisa, assim, de intervenção em crise que a gente teve. Né? E eu acho que é exatamente essa a nossa falha. Aí teve, né, o desastre da Botkiss, pronto, vamos fazer lá uma discussão sobre isso. Aí teve a função das enchentes, então vamos fazer uma discussão sobre isso. Né? Então, assim, isso é uma educação continuada, isso não pode ser quando acontece. Porque a gente tem que ter preparado para isso, para quando acontecer, a gente conseguir pensar nessas coisas que a gente está discutindo aqui nesse espaço. Né, do autocuidado. Como que eu vou me cuidar? Como que eu vou me preparar para estar nesse lugar? Né? Quais são os limites que eu vou pôr? Então, são coisas que a gente também precisa pensar e eu acho que é a partir do nosso treino enquanto acadêmico, porque a gente vai pensando, né, sobre isso, refletindo. Então, fica a nossa reivindicação também. Vamos incluir nos currículos das universidades, né, alguma disciplina, né, um curso, enfim, alguma coisa que possa contribuir para a formação do psicólogo em contextos de desastres, em crises, em emergências, porque cada vez mais a gente tem vivido, o mundo tem vivido, né, situações como essas. Então, como é importante a gente ter esse olhar também. E, por fim, quais seriam as políticas institucionais ou públicas, né, que poderiam ser implementadas a partir desta experiência, né, que a gente viveu aqui com a enchente? O que vocês trazem, né, de sugestões? E aí sim, né, o céu é o limite.
Eu acho que a gente já entrou um pouco nessa questão nas outras discussões, quando a gente fala das reivindicações enquanto categoria profissional, quando a gente fala dessas políticas públicas, desses desenhos que fizeram de melhoria, mas que não saíram do papel, né? Eu acho que mais uma vez, assim, a gente não precisa passar por isso novamente para que, então, a gente rediscute ou revisite. Isso são coisas que vão ter que nem a colega falou, aconteceu, vai acontecer infelizmente de novo, e a gente não precisa esperar para que a gente tome, né, alguma atitude ou que, bom, agora realmente aconteceu de novo e vai acontecer mais vezes, vamos mexer nos DIC, vamos fazer as áreas verdes, né, acho que eu penso muito nesse sentido, acho que as coisas precisam sair do papel e se movimentar mais. E para isso acontecer tem que ter uma certa pressão, né? Uma pressão popular, ou então, às vezes, os meios de comunicação, quando abordam um assunto, começa a botar na pauta, né? Esse trabalho que tu está fazendo é uma forma de fazer ressurgir esse assunto para a pauta, né? Eu acho que agora é o momento, né? 2 anos, hoje eu estava ouvindo na TV alguma coisa, né? Uhum. Então, mas a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, de achar que nem aquela história assim, é com o outro, não foi comigo, daí vai indo, até que uma hora acontece uma coisa comigo, né? A gente tem que também se alertar um pouco, né? E todo mundo botar um pouquinho de importância nessa pauta, assim. Porque se for depender do político, o político ele sempre vai querer saber de voto. Ele vai querer estar bem na opinião pública, né? Então, as pessoas têm que fazer ele entender que querem aquilo ali. Talvez a verba canalizada que seria para arrumar essas coisas está sendo canalizada para aquilo que é uma necessidade da população para hoje, não para daqui a 10 anos. Exatamente. Né? Não e tem isso, muito disso, assim, como a gente às vezes não trabalha com a prevenção, assim, e quanto ela é determinante, né? Em todos os sentidos agora, estou falando de forma geral. Se a gente consegue ter esse olhar pode ser que aconteça. O que a gente pode fazer, pelo menos, para tentar diminuir, né, as perdas, os prejuízos? Mas não, a gente deu conta, tá? Estamos nos reconstruindo, joia, seguimos firmes. Até quando, gente? Né? Até acontecer de novo? É isso, né? A gente precisa falar sobre isso, porque não dá para deixar, nós não podemos contribuir para que isso adormeça, para que esse movimento fique parado. Né? E está interconectado com o meio ambiente também, né? Essa discussão toda de desastres, né? Cultura de todo mundo comprar essa briga aí de fazer a sua parte do meio ambiente. As pessoas esquecem do meio ambiente, né? Tem um psicanalista argentino, ele se chama Moti Baniakar. E acho que é esse o nome dele, se não me engano. Mas ele traz o conceito de imunidade psíquica para desastres, né? Então, ele faz uma analogia com a imunidade biológica e ele traz várias coisas que são importantes para que a sociedade possa adquirir essa imunidade. E aí ele diz que uma das principais coisas é que a população saiba claramente as medidas que estão sendo tomadas para prevenção, para quando acontecer e para o pós. E a gente não sabe, né? Até agora, a gente que é da área e que estuda isso e que está sempre em contato, não sabe o que está sendo feito. É verdade. E quanto isso seria importante, necessário, né? Inclusive para nos trazer segurança e para fazer com que as pessoas também se engajem, não entrem nesse sabe? Parece que todo mundo está meio adormece de novo, né? Então isso nos coloca também como autorresponsáveis, né? Então estão fazendo, eu também tô. Aí talvez eu vou pensar antes de jogar uma latinha no chão, entende? E a coisa anda melhor, né? Gente, nós vamos ter que já encerrar de novo. Ai, que dó, né? Mas, enfim, a gente vai precisar, quem sabe fica aí uma sugestão de mais adiante, que a gente poder gravar alguma outra coisa, fazer alguma coisa nesse sentido. O importante é que a gente esteja pontuando, esteja falando sobre. De novo, né? 5 de maio hoje, estamos completando essa semana aí, 2 anos da enchente. Não foi nada premeditado, foi totalmente casual gravar esse podcast agora, nesta data, né? Mas eu fico ainda mais satisfeita por isso, porque fica como um marco aí. Fazem 2 anos da enchente, ainda tem gente fora de casa, ainda tem gente vivendo de aluguel social, ainda tem gente que não conseguiu retomar suas perdas, né? Não conseguiu lidar com seus lutos, ainda tem pessoas sofrendo consequências dessa enchente 2 anos depois.
ainda tem traumas a serem tratados e a gente não vai adormecer e deixar isso passar assim tão fácil. Eu quero encerrar falando que após esse videocast, né, e essas conversas que nós tivemos hoje, fica o entendimento de que a clínica e o desastre, eles nos convocam para muito além da técnica. Eles nos convocam para a nossa própria humanidade. Quando o Marcelo diz, eu fiz um atendimento embaixo de uma árvore, a gente não está falando de setting terapêutico, de preservação, de luz, de ambiente, de som, a gente está falando de um humano que está ouvindo a dor do outro humano. E a pesquisa nos mostra que as águas que atravessaram, né, o Rio Grande do Sul também atravessaram a subjetividade de quem se propôs a escutar. Que os aprendizados aqui partilhados sirvam não apenas como dados científicos, em função da pesquisa do mestrado, mas como um lembrete ético. A saúde mental de quem cuida é o alicerce de qualquer reconstrução coletiva. Como nós vimos, por trás de cada jaleco ou de colete de voluntário, pulsa um self, um eu, que também precisa de refúgio. Agradeço aqui aos profissionais, né, que generosamente vieram, né, e transformaram as suas dores, né, tudo que vocês também contribuíram na enchente, transformaram isso, ressignificaram e estão contribuindo hoje para conhecimento e para deixar para os nossos colegas que vão estar acessando esse material. Seguimos atentos aos nossos limites, mas inteiros na nossa atuação ética. Cuidem-se, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço do tamanho do Rio Grande. Até mais.